Hello pessoal, hoje trago-vos o meu wrap-up de dezembro, o que é que eu li para terminar o ano de 2025, mas começo já, desculpem lá, é que estou numa manhã de só gravanços, já se me está a aclarar a boca, depois de Annie, da Anna Quindlen, uma grande desilusão. Foi um livro que eu comprei e que pus no book club do Patreon. Normalmente eu só coloco livros que dei 5 estrelas e gostei, mas este arrisquei. E eu já tinha tentado ouvir o audiobook por 2 vezes e pensei, o audiobook não está a dar para mim, está muito monocórdico, deve ser do livro. Depois comprei o livro, mas ainda fui tentar novamente o audiobook e não era... Quer dizer, é que não acontece nada. Não acontece nada e depois o audiobook, a culpa nem era muito do audiobook, é porque não acontece nada. A premissa é muito interessante, a maneira que a história está contada, não. Para mim, não. É a história, a Annie tem 34 anos, salvo erro, tem 4 filhos e logo no início ela morre. E os filhos não estavam à espera, nem o marido, não é? E a história é contada através da filha mais velha, que tem 13 anos, da melhor amiga, e penso que o marido também, eu já não me lembro, eu sei que não gostei nada deste livro, e são 2 estrelas. Agora, com 3 estrelas bem puxadas, porque até quase ao fim estava a ser um livro de 2 estrelas, A Felicidade na Forma de um Gato. Na minha review eu expliquei que foi uma grande desilusão, porque o livro é a história de uma relação que por acaso tem um gato. Não é, eu não estou a dizer que isto está ludibriado, que isto está enganado. Eu é que se calhar pensei que era que a personagem principal era um gato. Isto é uma japonesa e um japonês que têm uma relação durante 15 anos, mas o livro é todo passado nos Estados Unidos, que é onde a autora, que é japonesa, vive. E a vida deles é uma valente seca, não há química, não me interessei por nada da vida deste casal. E depois tem um gato, que é o Maximone, e só no fim é que o gato começa a ter relevância na história. De resto era, às vezes brigávamos e depois o Maximone vinha assim com as patinhas para nós não gritarmos, não gritarmos não, que os japoneses não gritam uns com os outros, os casais. Tudo muito morno, portanto passei para 3, porque no final o gato finalmente ocupa espaço na história, porque de resto foi uma desilusão. Agora, uma grande desilusão do ano, acontece, para mim, não é? Por motivos óbvios, eu nem fiz review, Inventário da Solidão, do João Tordo, 3 estrelas. Eu própria disse ao João Tordo, não disse que o livro foi uma desilusão, claro, não é? Mas disse-lhe que, por exemplo, que gostei mais A Cidade que o nome esqueceu, o nome que a cidade esqueceu, e ele, a sério? E eu, nem tem comparação. E ele, pronto. Conheço, não vou dizer nomes, conheço pessoas que adoraram este livro, conheço pessoas que, tal como eu, não gostaram nada deste livro. Atenção que eu não dou, eu dou 3 estrelas porque é um livro de 3 estrelas, atenção, é um livro de 5 estrelas, a minha experiência de leitura é 3, e eu não estou a dar 2 por ser o João Tordo, não é nada disso, é porque acho que o livro não é mau, a minha experiência de leitura é que não foi a melhor. E isto conta a história, depois quando eu tive com o João Tordo eu percebi, isto é uma história, embora nós vemos sempre que a personagem é ele, não é? Ou é muito dele. Mas aqui é mesmo, foi uma história que aconteceu há 7 anos, na vida dele, quando ele estudava fora, uma amiga que morreu e depois eles, uns anos mais tarde, reúnem-se para irem todos ao funeral, ok? E ela era uma personagem muito caricata, no meio do grupo, e isto é um homem que depois a vida desta rapariga vai impactar a vida dele adulto. Atualmente ele é um homem com 60 anos, quando vão lá
reunirem-se porque são amigos todos muito diferentes e todos de nacionalidades diferentes, vão juntar-se e o livro é contado tanto no presente, agora quando ele vai ao funeral, mais com outro amigo, e nos tempos da universidade em Londres. Ele está bem situado na questão temporal dos conflitos que havia no tempo da Margaret Thatcher. O livro está bem escrito e isso nem sequer está em questão, mas eu não fiz review porque eu nem sei o que é de dizer. Pus lá no Goodreads, 3 estrelas, e eu nem sei bem o que é de dizer na review porque, não era isto que eu estava à espera. Isto fez-me lembrar os primeiros livros do João Tordo, que eu pessoalmente não adorei, não fiquei fã. Aliás, eu li As Três Vidas, foi o livro que eu descobri, que amei, e depois quando fui ler O Bom Inverno e O Ano Sabático, é mais este género de livro, não deu para mim. Pronto, 3 estrelas. Agora, com 4 estrelas, The Bright Years, está aí, The Bright Years, não há cá em Portugal, não sei se vai haver, não me lembro da autora, Sarah, qualquer coisa, não me recordo. Então, é um dos nomeados do Goodreads para melhores livros e conta a história de uma mulher, ver se eu me recordo, de uma mulher que conhece um homem, tem uma relação, mas tem uma filha muito que depois personagem, acaba depois por ser a personagem central do livro a partir de certa altura. É uma criança com uma personalidade muito forte, uma personagem muito vocês criam logo muita química com ela, embora eu não tenha sentido química com o livro, atenção, mas depois o início começa com a mãe, ela engravida de outra pessoa, mas não fica com o filho, ok? Existem aqui personagens que sofrem de alcoolismo, é uma história de uma família, mas eu não me senti conectada. Achei que o livro foi desenvolvido muito depressa, eu disse isso na review. Havia situações que aconteciam, tipo, o gato morreu, não é isto, mas o gato, está tudo muito bem, o gato morreu. Do nada, pronto, e que eu gostava de vi as coisas melhor desenvolvidas, mas são 4 estrelas, não são 4 estrelas gordas, mas é um bom livro e eu acredito que se ele vier cá para Portugal, vai correr muito bem. Agora, outra desilusão zita, A Solidão dos Números Primos. Eu esperava que fosse um 5 estrelas, que fosse um livro dos melhores do ano, que não foi. Mas é uma história muito interessante e é um livro muito fora, é muito fora da caixa. Isto é passado em Itália. Uma tia e a Alice são 2 crianças, que uma tem uma deficiência numa perna porque se magoou no início do livro, o outro tem uma deficiência emocional, bem, isso tem os 2. Ele tinha uma irmã gêmea, pois acontece aqui uma situação que a irmã gêmea desaparece da vida desta família. Eles crescem os dois serem amigos, ela mais dele. Ele tem uma personalidade muito... eu não sei se ele não tem aqui um Asperger, não é dito. Como eu disse na minha review, as coisas aqui, o Paulo, há muita coisa que não diz, dá a entender, isso é muito interessante, não nos diz logo tudo, mas são personagens muito esquisitas, questões muito esquisitas que vos tiram da vossa zona de conforto e tornam-vos desconfortáveis, e foi esse desconforto que eu gostei mais no livro, mas não chegou às 5 estrelas. Agora vamos para 3 livros de 5 estrelas. Amável, O Pugilista Gentil, do Ozzy, é um livro português, da Iguana, da Penguin. O Miguel é um excelente desenhador, não sei se é assim que se diz, e um excelente escritor. A história é muito gira, é um funcionário, eu acho que ele até é funcionário público, mas pronto, tira fotocópias, está muito chateado com a vida, mas depois isto é a jornada do herói. Ele é pugilista, vai descobrir cenas sobre a vida dele, não interessa, tem um grande bigode farfalhudo e tem muito humor, gostei muito, 5 estrelas grandes. Depois, com 5 estrelas, As Cuecas ao Sol, da Regina Rodrigues Serviente.
que foi um livro que eu apercebi-me no wrap-up do Goodreads que foi o maior livro que eu li este ano. E eu estava na dúvida entre as 4 estrelas e as 5. O que me deixou na dúvida foi o exagerado tamanho para este tipo de história. Isto é mais uma comédia, não é um dramedy, é uma comédia. Pronto, tem partes mais tristes, mas é uma comédia. E é muito, muito original, eu gostei muito. É a Rita Racons, que é catalã, vive em Barcelona e vai, sem saber como, fazer de au pair para uma família, já não lembro se é em Houston, Atlanta. Três crianças muito, muito inteligentes, uma família de classe média alta. Ela não percebe nada de inglês. Isto é hilariante, tem coisas, mas mesmo de rir, que vocês estão a ler e desatam a rir. Eu tenho pena que este livro não tenha bombado muito. Eu acho que só vi a Covas a ler, não sei se vi mais alguém a ler, porque realmente ele é muito grande. Este livro, o tipo de livro que é, eu acho que metade chamava mais pessoas, mas é o que é. Ele não enrola, atenção, mas é grande, pronto. Mas é muito engraçado, as mudanças que a Rita vai passar. É um livro sem filtros, muita caralhada, muito sexo, muito cenas à frente, muito humor, que eu já tinha dito, e ela também obviamente, vai impactar muito a vida daquela família. Os choques da cultura espanhola com a cultura americana é espetacular e vale a pena. Agora, um grande livraço, The River is Waiting. Quando eu fiz a review, eu não sabia que o livro vai sair cá, mas depois, antes de editar, disseram, e então eu pus em rodapé, mas quem ouve não se apercebeu disso, porque vieram-me dizer, Dora, no teu vídeo, eu disse, estava escrito no rodapé. Este livro vai sair pela Leia, não sei quanto, mas eu vou pô-lo no meu book club do Patreon. Foi dos melhores livros que eu li este ano. Eu ainda não fui, já fiz os meus tops todos, mas o top dos livros ainda não fiz. Isto é uma história espetacular sobre um homem que tem 35 anos, é casado, tem uma relação e tem 2 filhos gêmeos de 2 anos, um menino e uma menina. Ele está desempregado e está muito desmotivado com a vida e ao invés de andar à procura de trabalho, quando está a tomar conta dos filhos em casa, ele finge que está a tomar, que procura, mente à mulher, mas já desenvolveu ali uma certa adiçãozinha de álcool e de comprimidos. Comprimidos já sabem que é o maior flagelo nos Estados Unidos. Acontece uma desgraça e ele vai preso. Pronto, não é isso, está na sinopse. Grande parte do livro é passado na prisão, é espetacular. Nunca mais me vou esquecer deste livro, tanto é que dei 18 euros por ele na Amazon, chega dia 6 de janeiro, hoje é dia 1, e é um excelente livro, 5 estrelas bem gordas. Pronto pessoal, wrap-up de dezembro, já disse isto nos últimos vídeos todos, não foi um ano brilhante em termos de leituras, em termos de qualidade, porque ler eu acho que li 129 livros. Atenção que eu ouço muito audiobook, pessoal, atenção, não é? Fora os manuscritos que eu li, que também são livros, mas isso não conta, não é? Pronto, foi um ano com muitas leituras, mas acho que nos últimos anos foi um ano mais fraco. Foi o ano mais fraco dos últimos anos, mas depois quando eu fizer o top é que eu me apercebo disso. Um beijinho e tenham um bom ano.